A história do carnaval é tão antiga que já nem se sabe mais exatamente de onde vem a própria palavra carnaval. Atualmente existem 4 hipóteses principais sobre a origem desse termo e cada uma delas aponta para um elemento diferente da história dessa festa. Segundo os historiadores, o termo carnaval pode vir de carnualia, de carrus navales, de carnevale ou de carne levare. Em todos os casos, o termo seria originário do latim, sendo que as duas primeiras alternativas, carnualia e carrus navales, têm relação com festas tradicionais gregas e romanas, e as outras duas, carnevale e carne levare, têm relação com uma festa propriamente cristã. Então, para começar a falar dessa longa e complexa história de carnaval, vale a pena a gente dar uma olhada em cada uma dessas possibilidades, começando lá pela carnualia e o carrus navales. Carnualia era o nome de uma festa de camponeses que acontecia no território romano e era marcada por um grande consumo de carne. Já carrus navales, literalmente carro naval em latim, podia estar ligado a duas outras festas, a Navigium Isides, que era uma festa romana dedicada à deusa originalmente egípcia Isis, na qual um modelo de navio era levado do templo da deusa até o mar para proteger os navegantes, ou carros navales também pode fazer referência às antestérias, que eram ritos do culto de Dioniso, nos quais uma imagem desse deus grego era colocada em um barco sobre rodas, quase que uma espécie de carro alegórico, e levada em procissão pelas ruas da cidade de Atenas. Tanto a Carnualia quanto as festas de Ísis e Dioniso aconteciam no final de fevereiro ou no início de março, e batem, portanto, com o carnaval atual. Mas essa coincidência não significa lá tanta coisa, porque esse período era repleto de outras festas da antiguidade, até em outras regiões para além do território romano, porque ele marcava os últimos dias de inverno no hemisfério norte e, consequentemente, a expectativa da primavera. Ou seja, ele marcava a transição da fome, do frio e da morte associadas ao inverno para a fertilidade, a fartura e a vida associadas à primavera e ao verão. Então, assim, é difícil cravar que o carnaval seja uma sobrevivência de alguma festa específica desse período, mas é perfeitamente possível, sim, que algumas delas, algumas dessas festas, ou várias delas até, tenham contribuído parcialmente no desenvolvimento do que a gente conhece hoje como carnaval. Mas é isso, parcialmente. É importante não reduzir a história do carnaval atual a uma mera sobrevivência de qualquer uma dessas festas. Para a gente encontrar outras partes muito importantes da história inicial dessa festa, a gente tem que sair desse contexto antigo, greco-romano, e avançar para a Idade Média e para a Europa cristã, que é justamente o contexto para o qual apontam as outras duas possibilidades de origem da palavra, que são o carnevale e o carne levare. No latim, carnevale seria algo como adeus à carne e carne levare significa suspender a carne. Ambas essas expressões fazem referência a uma prática especialmente importante no cristianismo medieval, que era a observação da quaresma. A quaresma nada mais era, e ainda é, o período de 40 dias aproximadamente que antecedem a Páscoa. E enquanto a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, a quaresma se baseia em uma história contada nos evangelhos, na qual Jesus passa 40 dias no deserto em jejum e enfrentando uma série de tentações. Desde pelo menos o IV século depois de Cristo, já existem registros do costume cristão de imitar esse jejum de 40 dias, pelo menos se abstendo de carne e de outras coisas associadas ao luxo e aos prazeres carnais. Por isso, o tempo da quaresma era um tempo marcado principalmente pela penitência, pela restrição, pela supressão do conforto e por aí vai. Era um tempo realmente de suspender a carne, carne levare, e de dar adeus à carne, carne vale. E é justamente associado a esse contexto pré-quaresmal que o carnaval aparece nos documentos históricos medievais. Ele nada mais era do que uma grande festa de despedida da carne, uma espécie de última dança com a carne antes dela ir embora. Em geral, essa festa durava de 3 a 6 dias e terminava na famosa Terça-feira Gorda, que antecede a Quarta-feira de Cinzas, que por sua vez marca o início da Quaresma.
E ao longo desses dias, toda a carnalidade, por assim dizer, que seria suprimida nos próximos dias, era trazida à tona com força total, né? E era até personificada por uma figura carnavalesca que comandava as festas. Geralmente, esse papel era assumido por um homem gordo que comia e bebia à vontade durante o evento, representando, claro, o deleite e o excesso. E no final da festa, na transição já para a quaresma, esse homem era simbolicamente atacado e eliminado pela comunidade. Às vezes um boneco desse homem, um boneco representando esse homem, era queimado como que representando a purificação da comunidade em relação a esses vícios expostos durante o carnaval. Esse ato final, inclusive, deixa claro como que essa festa absolutamente caótica podia servir também como uma forma de preservar a ordem social. É o que se chama na antropologia de festas ou ritos de inversão. Esses são momentos limitados, abertos à fantasia, à experiência do que é proibido, à expressão de sentimentos e de ressentimentos socialmente coibidos, que servem, esses momentos como uma espécie de válvula de escape, uma medida para prevenir que o sistema social aplicado durante o resto do ano não colapse, não exploda. Não por acaso, parece até haver uma correlação histórica entre a intensidade dos atos de penitência e a intensidade das festas de carnaval num mesmo local. Segundo um historiador chamado John Bossi, nas regiões da Itália, Espanha, Portugal e na maior parte da França, Suíça e da Alemanha, onde o pecado e a culpa eram tratados de forma mais rigorosa e mais pública no período medieval, as festas de carnaval eram muito maiores, mais elaboradas e até mais violentas do que em lugares como as Ilhas Britânicas, o norte da França e os Países Baixos, onde tradicionalmente a penitência era tratada de forma mais branda e mais privada. Então, assim, quanto maior a pressão moral ao longo do ano, maior e mais intensa costumava ser a festa no período do carnaval. Bom, e falando dessas diferenças entre carnavais em diferentes regiões, vale a pena a gente dar uma olhada agora em duas festas de carnaval específicas muito interessantes, que são o famoso Carnaval de Veneza e o próprio Carnaval brasileiro. Mas antes, deixa eu só agradecer a Insider aqui, como sempre, por estar patrocinando mais esse vídeo aqui no canal. A essa altura do campeonato, eu imagino que você já saiba que a Insider é quem fabrica essas camisetas aqui, as Tech T-shirts, que são camisetas com tecnologia anti-odor, que não precisa passar, não desbotam, super práticas, super confortáveis. Então, se você tiver um interesse em experimentar uma dessas camisetas, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo e também o cupom ESTRANHA12, que aí você consegue 12% de desconto em todos os produtos da loja. Mas, dito isso, voltemos então para os carnavais de Veneza e o carnaval brasileiro. O Carnaval de Veneza é um dos carnavais mais antigos que a gente tem notícia. A primeira menção a essa festa é do ano 1094 e o uso de máscaras durante esse evento remonta ao século XIII ou ao século XIV. Essas máscaras hoje são provavelmente o elemento mais marcante, inclusive, do Carnaval de Veneza, e existem vários tipos delas. A Balta, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, é uma máscara bem neutra, branca, e com essa boca mais projetada para frente, para permitir que a pessoa fale e até se alimente sem ter que tirar a máscara. Já a Moreta, que é essa cobertura preta, pequena, só com abertura para os olhos, era também muito utilizada, mas ela não permitia que a pessoa se alimentasse e nem que falasse direito usando a máscara. Por isso ela era chamada também de muta, porque a pessoa que usava ficava realmente muda. Além dessas duas, tem essa máscara também chamada Tzani, que tem uma testa mais curta e um nariz comprido, e tem várias outras mais estilizadas, também como Médico della Peste, que remete aos surtos de peste negra do século XVII, e que é inclusive o nosso símbolo aqui do canal. E o interessante é que muitas dessas máscaras venezianas eram utilizadas não só no carnaval, mas também em dois outros contextos importantes. Primeiro, elas eram utilizadas nas comédias teatrais típicas ali da região, que é o contexto original, inclusive, em que muitas dessas máscaras surgiram. E outro contexto em que essas máscaras também eram utilizadas fora do carnaval era nas ruas mesmo, por pessoas comuns. E aí você pode se perguntar, por que as pessoas usavam máscaras em situações assim triviais, fora do carnaval? O que acontece é que a sociedade da República de Veneza era uma das mais rígidas e mais hierarquizadas da Europa. E, consequentemente, ela tinha uma
infinidade de regras de etiqueta e de cerimônias sociais que deveriam ser cumpridas à risca, e isso fazia com que os nobres, principalmente, tivessem que se vigiar o tempo todo para acabar não prejudicando a sua honra pública. Isso significava, por exemplo, não ser visto com pessoas das classes consideradas inferiores, não frequentar ambientes como cafés, bordéis, teatros populares, casas de jogos e coisas do tipo. Então, para contornar essas regras, para ter mais liberdade e não precisar se preocupar tanto com a vigilância social, os venezianos acabaram adotando esse costume de usar máscaras. Assim, eles podiam agir em público sem se preocupar tanto com as consequências sociais dos seus atos e das suas negligências em termos de etiquetas, etc. e tal. Esse recurso, inclusive, se tornou tão comum nesse contexto que ele passou a ser previsto até nas leis da República. Em determinados períodos do ano, era legalmente permitido o uso de máscaras e em outros períodos, não. O carnaval, claro, era o momento máximo do uso dessas máscaras, e da evasão das regras sociais de forma geral, mas no século XVII, por exemplo, era permitido que se usasse máscaras em Veneza por um total de 6 meses. Ou seja, metade do ano era possível ficar de máscara em Veneza. Nesse contexto, as pessoas iam ao teatro de máscara, iam aos bailes de máscara e até pediam esmola de máscara, isso no caso de alguém que não queria ser reconhecido naquela situação. Uma lei de 1339, inclusive, chega a especificar que era ilegal visitar conventos usando máscara. Quer dizer, realmente os venezianos usavam máscaras para tudo nesse período. Isso só começou a desaparecer no século XVIII, depois da conquista de Veneza por Napoleão. A partir daí, os títulos de nobreza foram abolidos, o uso de máscaras foi progressivamente suprimido e o próprio carnaval, isso já nos tempos de Francisco I da Áustria, foi totalmente proibido. Depois disso, só em 1979, então bem recentemente, é que o Carnaval de Veneza foi reabilitado e voltou a ser um evento público importante na cidade. Bom, e a história do carnaval brasileiro? Essa é uma história também muito interessante que vem lá do entrudo português, que era uma festa medieval que marcava a entrada para a quaresma, daí entrudo. O entrudo acontecia geralmente nos 3 dias anteriores à quarta-feira de cinzas e era também um rito de inversão, como qualquer outro carnaval. A festa era totalmente caótica, com pessoas na rua jogando frutas uma nas outras, ou casca de ovos, ou moldes de cera recheados de perfume, de tinta ou até de urina, que eram os chamados limõezinhos de cheiro ou laranjinhas de cheiro. As pessoas também lançavam farinha e areia para todo lado e tinha brigas meio que de brincadeirinha com vassouras e colher de pau no meio da rua. E assim, eu tô dizendo que tudo isso acontecia meio de brincadeirinha, porque logicamente a coisa podia acabar escalando, para cenas mais violentas e pancadarias generalizadas. E essas festas de rua vindas de Portugal foram muito presentes no Brasil até o início do século XX e foram assimilando ao longo do tempo vários elementos das culturas africanas e indígenas também. Mas desde o século XVIII e principalmente no século XIX, essas festas populares passaram a ser muito mal vistas pelas elites, que preferiam fazer essas festas de entrudo dentro da própria propriedade, da própria casa, ou então comemorar o carnaval à moda parisiense e veneziana, em bailes à fantasia e bailes de máscara, isso em grandes salões, numa espécie de carnaval de luxo, distante desse carnaval popular. No Rio de Janeiro também, isso por volta de meados do século XIX, final do século XIX, era comum que a elite fosse em procissão até o local dos bailes de carnaval e aproveitasse esse momento para exibir as suas fantasias. Ou seja, em vez de ir direto de casa para o salão do baile do carnaval, as pessoas se concentravam primeiro num local e dali faziam essa espécie de desfile até o local onde seria feito o baile de carnaval. E com o tempo, esses desfiles de carnaval foram se tornando cada vez mais organizados e mais elaborados, e é neles que aparecem os primeiros carros alegóricos ou carruagens alegóricas e vários outros elementos marcantes ali do carnaval carioca. Bom, e aos poucos esses carnavais de elite, também em outras regiões, e os carnavais populares foram se misturando e produzindo várias novas formas de carnaval, com muita variação regional mesmo, e até hoje a gente vê essa longa e complexa história ainda em movimento. E se você se interessa por longas e complexas histórias como essa, talvez você também se interesse pela história da Páscoa e a história do Halloween, sobre as quais a gente já falou aqui em vídeos anteriores. As referências consultadas para esse vídeo, como sempre, estão na descrição aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!